Boa noite a todos os irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Boa noite a você que está aqui na igreja, você que está acompanhando pelo canal do YouTube da Igreja Central de Americana. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua vida, e que nessa noite o Espírito Santo fale ao seu e ao meu coração. Amém? O Cleito, fico feliz pelo convite. O Cleito nos convidou, colocou aí, apresentou a nós como professor. Nós contribuímos, na igreja, como professor da escola sabatina, pela graça de Deus. Louvado seja Deus por podermos estudar a palavra de Deus livremente. Esse é um privilégio que muitos não têm no mundo, irmãos. Então, aproveitemos essa oportunidade que a cada dia possamos dedicar mais e mais a nossa vida em buscar a Deus em espírito e em verdade. Essa noite nós vamos meditar um pouco sobre o Evangelho Eterno, irmãos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Sim, no livro do Apocalipse, no capítulo 14, Apocalipse 14, verso 6. É um tema estudado por nós. É um tema que a lição da Escola Sabatina tem, no trimestre passado, apresentou sobre o grande conflito. E nós vamos meditar um pouco nesta noite, Apocalipse 14, verso 6. Nós vamos ler vários textos ao longo da Bíblia. Nós não vamos esgotar, irmãos, todo o tema, mas é algo para o nosso enlevo espiritual. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, verso 6. Todos encontraram? Curve sua fronte, vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Deus, com sua palavra estamos abertos, Pai. Pedimos que o seu Santo Espírito ilumine a nossa vida, ilumine nossa mente para que possamos entender a sua vontade, possamos aceitá-la e pôr em prática em nosso viver, ó Pai. Perdoa os nossos pecados. Abençoe a cada um aqui que se encontra dentro da sua casa aqui em Americana e também aqueles que têm acompanhado pelo canal da Igreja Central de Americana. Que o Senhor derrame suas bênçãos sobre cada um de nós. Dá-nos o seu perdão, dá-nos a sua paz. Oramos agradecidos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Apocalipse 14, o verso 6, ele apresenta um texto assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Irmãos, a questão do evangelho é uma coisa muito séria que nós temos que ter em nossa vida. Não é qualquer evangelho, não é de qualquer forma, mas tem que ser qual? O Evangelho Eterno. E João, no próprio livro do Apocalipse, ele vai nos dar detalhes muito claros do que é esse Evangelho Eterno. Qual é esse Evangelho Eterno? Se você voltar no capítulo 1, a partir do verso 1, olha só, no capítulo 14, verso 6, ele fala o quê? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Qual evangelho? Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: revelação de quem? De Jesus Cristo. Nos evangelhos, Jesus vai dizer que as escrituras testificam de quem? Dele. A João, ele começa o livro do Apocalipse dizendo o quê? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Irmãos, o evangelho, a palavra evangelho é literalmente boas novas. Boas novas para quê? Boas novas para um mundo que foi criado perfeito por Deus. Que lá em Gênesis 1 e 2 é concluído o quê? Era muito bom. Mas agora afetado pelo pecado.
Deus então oferece o quê? Boas novas, o Evangelho eterno, que é quem? Que é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Esse Evangelho vem de quem? Vem de Deus, não de origem humana. Ele é divino. Essas boas novas vêm do céu. É Deus oferecendo ao homem. É interessante que diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Percebe que ao longo da Bíblia, e quando chega no Evangelho, há uma coisa muito tênue no sentido de que o tempo está próximo. E quando nós vamos aqui, no verso 2 do capítulo 1, quando fala que notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João escreve daquilo que ele teve experiência própria. João escreve daquilo que ele comprovou aonde? No que estava escrito no Antigo Testamento. João testifica do quê? Testemunha do quê? Do testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que ele viu. Em outras palavras, João teve uma experiência com Cristo e falava daquilo que viu, aceitou. Porque João foi chamado. No início, quando Jesus chama João e ao seu irmão, que nome que Jesus dá para eles? Lembra? Boanerges, filhos do quê? Do trovão. Eram homens meio bravos, né, irmãos? Chega um ponto que eles falam, pedem para Jesus, não quer que nós oramos para que desça fogo do céu e consuma aqueles que não aceitou a sua mensagem? Jesus falou, não, calma. E agora nós vemos alguém que, pela palavra de Deus, está escrevendo aonde? Na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus, por anunciar aquele evangelho eterno, ele é perseguido. E o que ele diz aqui? Ele conclui o verso 3 assim, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O evangelho eterno, ele tem que ser anunciado a todo ser humano, para que as novas de salvação alcance a cada ser humano. No mesmo capítulo 1, o verso 6, ele vai dizer assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos fez o quê? Nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. João, em seu livro do Apocalipse, ele apresenta o quê? O Evangelho eterno, que é a revelação de Jesus Cristo, que é aquele que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. João apresenta que o Evangelho eterno é de origem divina. Ele não é de origem terrena. Quando foi que iniciou esse Evangelho? Para que se iniciou esse Evangelho? Vai em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ver o que o Paulo também fala sobre esse Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15. A partir do verso 1. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 1. Paulo diz assim, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E aí ele vai dizer assim, verso 2, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão.
Ao verso 3 ele vai dizer assim, ó: antes de tudo vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o que? As Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo é enfático em dizer que o Evangelho é Jesus Cristo sendo oferecido para que você e eu tenhamos perdão e salvação. E ele vai ainda mais. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A partir do verso 24. O Evangelho eterno, as boas novas de salvação. Romanos capítulo 3, a partir do verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, o Evangelho eterno, ele é divino, e os méritos de quem? De Jesus Cristo. Ele que pagou o preço por você e por mim. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E você vê isso aonde? Lá no Éden. Gênesis 1 e 2 é apresentado o propósito de Deus, o plano de Deus para a humanidade. Um mundo perfeito, que o próprio Deus diz o quê? Era muito bom. Mas Gênesis 3 apresenta o que é a entrada do pecado. Quem que vai até quem? Não é Adão e Eva que vai até Deus. É Deus que vai até Adão e Eva. É Deus que lhe oferece o quê? Perdão, salvação. E não é diferente para nós. Interessante que Paulo diz assim, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho eterno. Quando foi planejado esse Evangelho eterno? Quando foi planejado essas boas novas de salvação? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 9. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 9. Paulo aqui está falando do Evangelho, que é segundo o poder de Deus. Se você ver nos versos anteriores, aí no verso 9 ele fala assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. O que significa isso, irmãos?
Vamos ver mais um texto aqui. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, o verso 2. Vamos deixar a Bíblia responder nossas perguntas. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Mas que representa esses tempos eternos? Então vai em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. O verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que a Bíblia está nos dizendo, irmãos? O Evangelho eterno, as novas de salvação, na presciência de Deus, muito antes da criação do ser humano, muito antes do pecado, Deus já tinha feito o plano da salvação. O pecado não pegou Deus desprevenido. O pecado não foi uma surpresa para Deus. Mas quando entrou o pecado, Deus apresenta a Adão e Eva. Deus apresenta ao ser humano as boas novas da salvação. Deus apresenta ali no Éden, quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira promessa do Evangelho. É Deus intervindo, porque o ser humano agora está o quê? De certa forma, aliado com quem? Com o inimigo de Deus. E Deus intervém. Agora o plano da salvação, o Evangelho eterno, é apresentado ao ser humano pecador. Aí você volte lá em Apocalipse, agora no capítulo 13. João, ao falar sobre o poder que se levanta opositor a Deus, Apocalipse 13, o verso 8, ele apresenta que muitos vão adorar esse poder que se opõe a Deus. Eles vão escolher o quê? Rejeitar o Evangelho eterno, rejeitar a salvação que Deus oferece. Apocalipse capítulo 13, verso 8. E adorá-lo-ão. Adorar quem? Esse poder, a besta que sobre do mar, o dragão. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cara, mas Cristo não morreu aqui nos evangelhos? Cerca de 2000 anos atrás? Sim. Mas uma vez que Deus fez um propósito, Ele vai cumprir. Lembra a passagem que nós lemos? O Deus que não pode mentir lá em Tito? Sim, é esse que prometeu que um dia enviaria quem? Jesus Cristo para pagar o preço. Por isso a Bíblia fala, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você acha que as vestes de Adão e Eva foram feitas do quê? De pele de um animal. O animal teve que morrer para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. De uma forma representativa, representa o quê? A morte de Cristo
pelos meus e pelos seus pecados. Vai em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, o verso 18. Primeiro Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, olha só, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O Evangelho eterno que apresenta que a sua e a minha salvação é de origem divina, pelos méritos de Cristo, porque ele venceu o pecado, pagou o preço, ressuscitou, irá voltar. Agora vai em Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. O verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Irmãos, o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, verso 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido fundamento do trono de Deus. Está no livro Desejado de Todas as Nações, página 11. O que nós vemos com tudo isso, irmãos? Ao longo da história humana, ela está na Bíblia Sagrada. Se você pegar Gênesis 1 e 2, você tem o quê? O propósito de Deus para a humanidade. O mundo perfeito, vida eterna. E aí vem o pecado. De Gênesis 3 até Apocalipse 20, é mostrada a condição humana afetada pelo pecado. Mas é também apresentado o convite de Deus para a salvação em Jesus Cristo, que é oferecida ao ser humano. O Evangelho eterno, desde que entrou o pecado, ele é apresentado à humanidade. Ele passa ao longo de toda a Bíblia. As profecias anunciavam que um dia viria quem? O Messias, que viria ungido, venceria o pecado, pagaria o preço. Se você olhar de Adão e Eva, de Sete, da sua descendência, chegando até Noé, Abraão, Isaque e Jacó. A Abraão é feita uma promessa o quê? Que faria dele o quê? Uma grande nação. E nele seriam benditas o quê? Todas as nações da terra. Aos que aceitam o chamado de Deus, recai também a responsabilidade de testemunhar para um mundo que carece de salvação.
Nos escritos de Moisés, nos Salmos e nos profetas, é anunciado o Evangelho eterno. Quando você vai para a nação de Israel, o que Deus faz? Lá no deserto, é instituído o quê? O tabernáculo. A doutrina do santuário, irmãos, é uma forma didática de Deus instruir o ser humano no plano da salvação. É uma forma de símbolos, mas para compreender o ministério de Jesus, o que Jesus faria aqui na terra, o que tem feito no céu, como Deus lida com o pecado. E aí chegamos nos evangelhos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1. Olha só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. Você já prestou atenção que parece que a Bíblia, alguns assuntos, ela repete. São assuntos de importância. Deus quer que a minha mente, o meu, grave isso, para você também, para todos nós. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, por quem? Pelos profetas. Nesses últimos dias, nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os evangelhos vai apresentar tudo aquilo que era profetizado, tudo aquilo que era anunciado desde lá o Gênesis. Agora Deus fala pelo seu próprio Filho. Vida sem pecado é onde ele venceu. Morreu na cruz, o inocente morrendo pelo pecador, pagou o preço. Ressuscitou da morte, venceu a morte, ascendeu aos céus, intercede por você e por mim. Esse é o Evangelho eterno. O Novo Testamento continua. E agora vai para o quê? O livro de Atos. Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 18, conhecido de todos nós esse texto. Ao Jesus concluir o seu ministério terrestre, depois de ressuscitar, Mateus 28, a partir do verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. E para aqueles que ele chamou, para aqueles que aceitou o seu chamado, ele dá agora uma responsabilidade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando João fala em Apocalipse 14, verso 6, do Evangelho eterno, é este Evangelho que é anunciado a Adão e Eva lá desde a entrada do pecado. Permeia toda a história humana. Vai se sacramentar no ministério de Cristo. E continua o chamado
que em Deus, por Cristo Jesus, nós temos salvação. Essas são as boas novas. Mas muitos podem dizer assim, bom, mas eu sou fraco? Todos somos fracos. Os discípulos eram fortes? Abra sua Bíblia em Atos. Capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Jesus, antes de ascender aos céus, disse àqueles homens que aceitaram o convite de salvação, aceitaram o chamado. Jesus em Mateus tinha falado para ele, olha, vocês têm que pregar esse evangelho eterno em todos os lugares. Jesus falou que estaria com eles até a consumação dos séculos. O verso 8 ele diz assim, de Atos capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até quando? Até os fins do tempo. Mateus 24, 14 diz o quê? Que esse evangelho do reino, esse evangelho eterno, será pregado a todo mundo. E então virá o quê? O fim. Você e eu temos aceitado o evangelho. O convite é: persevere nesse evangelho eterno. Ele é de origem divina, ele não é de origem humana. É o evangelho que foi prometido desde antes da fundação do mundo. A você e a mim recai uma responsabilidade de ser testemunha. E o que testemunhar? Como testemunhar? Eu quero ler uma parte do livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações. No penúltimo capítulo, por título, Ide e ensinai a todas as nações. Ela diz assim, na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhes delineou a obra, mas deu-lhes a mensagem. Ensinai o povo, disse, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara, o que ele falara, não só em pessoa, mas através de todos os profetas e os mestres do Velho Testamento. Aí se inclui. É excluído o ensino humano. Não há lugar para a tradição, para as teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja. Nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhuma dessas tem os servos de Cristo de ensinar. A lei e os profetas, com a narração de suas próprias palavras e atos, eis os tesouros confiados aos discípulos para serem dados ao mundo. O nome de Cristo é-lhe senha, distintivo, traço de união, autoridade para seu modo de proceder, bem como fonte de êxito. Coisa alguma que não traga a assinatura dele há de ser reconhecida em seu reino. O evangelho tem que ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem sua graça sejam testemunha do poder da mesma. Aceita francamente aquele cuja maneira de proceder mais ofensiva lhe tenha sido. Quando se arrepende,
quando se arrepende, comunica-lhes seu divino Espírito, coloca-os nos mais altos postos de confiança e envia-os ao acampamento dos desleais, para lhe proclamar a ilimitada misericórdia. Quer que seus servos deem testemunho de que, mediante a sua graça, podem os homens possuir caráter semelhante ao de Cristo e regozijar-se na certeza de seu grande amor. Quer que testifiquemos de que ele não pode ficar satisfeito enquanto a raça humana não for reavida e reintegrada em seu santo privilégio de filhos e filhas de Deus. Você e eu não estamos sozinhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é que nos dá poder para levar essa mensagem a um mundo que perece pecado. Perseveramos nessa, firmamos na mensagem do Evangelho eterno e anunciemos aquele que há de vir nos salvar, Jesus Cristo. Curva sua fronte, vamos calar com Deus em oração. Maravilhoso Deus, Pai de amor e misericórdia, ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu infinito amor, ó Deus, para que tem para conosco, ó Deus, pelo Evangelho eterno, as novas de salvação, ó Pai, que a seres humanos caídos, condenados à morte, ó Pai, o Senhor no seu infinito amor enviou o seu Filho, ó Pai, para morrer por nós. Ó Senhor Deus, que o seu Santo Espírito, ó Pai, possa nos incomodar a cada instante, ó Pai, para que o nosso amor possa crescer mais e mais por Cristo Jesus. Que a cada dia, ó Pai, possamos perseverar no Evangelho eterno, ó Deus. Mas também, ó Pai, possamos testemunhar verdadeiramente do seu amor, ó Pai. Da transformação que o seu Santo Espírito quer fazer em nossa vida, ó Pai. E que possamos, ó Pai, ser testemunha para um mundo que perece em pecado, ó Pai. Dá-nos o seu perdão, dá-nos a sua paz, ó Pai. Continue conosco, leve-nos em paz e segurança. Aqueles também que têm acompanhado pelo canal da Igreja Central de Americana, que o Senhor derrame essas bênçãos sobre cada um deles também, ó Pai. Dá-nos uma semana de bênção, ó Pai. E que a cada instante, ó Pai, possamos render louvores e anunciar o Evangelho eterno, que Cristo em breve voltará. É no nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém.